E não evoluíram. Os rinocerontes também são os mesmos. Será que iriam evoluir? Isso aí é uma vertente da história que um dia talvez a gente venha estudar. Mas hoje, pelo que a gente sabe, se Satã não tivesse chegado e dito, ó, como aquilo ali, isso é uma metáfora, tá, pessoal? Se ele não tivesse interferido, não teria espécie pensante na Terra. Olha o tamanho do problema. Quem é bom e quem é mau nessa história? Então, as circunstâncias determinam o processo. Então, Lúcifer e Satã eram parceiros dentro de um processo, de uma briga com o modo de ação de Javé, com o modo de ação dos prepostos de Javé e com o modo de ação de uma entidade que veio lá de fora e tentou ajudar Javé, que é aquele que nós conhecemos por Jesus aqui na Terra, e eles eram membros e parceiros de todo um processo. Os dois eram e são amigos do jeito que somos aqui amigos. Nunca um atraiçoou o outro. Esses seres jamais foram violentos, nunca foram maldosos, apesar de demonizados, não eram. Mas não é uma natureza mais agressiva? Começou a ter a partir de certas doenças ocorridas dentro de um processo de 700 mil anos de loucuras. Mas originalmente nunca tiveram nenhum problema nesse caso. Muitos espíritos rebeldes tiveram problemas ao serem localizados nas esferas da Terra e começaram a nascer num corpo animal quente de um homem que teve que brigar e matar uns para sobreviver. Aí começou a ter que lidar com violência. Muitos desses seres chegaram aqui à Terra já doentes. Satã foi alguém que, a partir de uma certa história, começou lá a adoecer de forma muito mais séria. Lúcifer preservou-se um pouco mais. Detalhe, Lúcifer e Satã não foram os dois personagens mais importantes dos últimos tempos dessa história. Eles são os nomes mais famosos. Existiram outros problemas muito mais sérios que outras entidades tiveram por trás, mas conta-se como sendo Satã que fez tudo como uma forma de simplificar a história para que nós humanos possamos minimamente compreender ou ter um vislumbre disso. Satã começou a brigar com muitos outros companheiros, mas brigas de discussão e depois de confusão mesmo. Mas é um tipo de confusão mental que nós aqui na Terra não conseguimos compreender. Aquele que viria a ser o apóstolo Judas, que traiu Jesus, foi alguém que um dia confrontou Lemignon, sabe? Ou seja, existem 1001 histórias nesse contexto. Mas isso não tem importância. Peguem os dois melhores amigos da Terra, coloquem um para ser ministro e outro para ser presidente, para vocês verem o que é que ocorre. O poder, o exercício do poder, complica. Peguem dois melhores amigos, para que eles juntos façam alguma coisa. Em algum momento ocorre desentendimento. A imperfeição, graça, em todas essas espécies, é natural. Então, Lúcifer e Satã, originalmente, eram parceiros, amigos, ainda são, apesar de que os dois estão, cada um está numa situação muito bem diferente da outra. Mas isso não tem muita importância. São aspectos acessórios de uma história que, se a gente não tirar os olhos do essencial, a gente termina se perdendo em detalhes. O importante, pelo menos, é que nós, que estamos de uma forma ou de outra vinculados a esse tipo de assunto, saibamos que um dia houve uma história meio complicada, essa história redundou ou terminou se complicando ainda mais e veio cair aqui na Terra, e só o início dessa história na Terra, na sua última etapa, é o que Javé conta através desses livros. E nós somos testemunhas, atores e atrizes dessa história, apesar de que disso nada saibamos, parece uma espécie de uma lenda no passado. Os três, rápido, os três, Javé, Lúcifer e Satã, eram deuses criadores, portanto. Não, só Javé. Só Javé. Dos três, o único que era divindade é Javé.
Satã e Lúcifer são seres. São criaturas que de tinham Javé. capacidade, mas que não eram daquele nível. Vejam bem. A coisa é complicada, mas eu passo já a palavra para... Já existiram, ao longo da história terrena, dizem os amigos espirituais, muitas tentativas de criar um método que fosse mais fácil para o ser humano compreender coisas que não são terrenas. A primeira grande revelação que se deixou na Terra é a dos Vedas, mas a coisa não funcionou da forma como eles queriam. Aí teve uma segunda, uma terceira, uma quinta. A última chama-se o Livro de Urântia. O Livro de Urântia é o que de mais próximo hoje em dia existe daquilo que nós intentamos compreender como sendo, ou pretendemos compreender como sendo, hierarquia celestial e hierarquia divina. Não é que seja necessariamente daquele jeito, mas é quase daquele jeito, dizem os mentores. E quem compreendeu o livro de Urântia vai compreender o essencial da história. No livro de Urântia há uma certa passagem que diz algo parecido com o que agora eu vou dizer. Aquele que nós chamamos de Deus, vamos chamar aqui de deidade, a exemplo do que faz o livro de Urântia. A deidade, ela é tão distante de tudo aquilo que um ser humano pode imaginar, vislumbrar ou compreender, que o livro de Urântia, para tornar isso compreensível, diz que a deidade, que nunca teve princípio e não terá fim, que sempre existiu, sempre foi, é perfeita em todos os seus atributos, ela se personificou em divindades. É como se essa deidade fosse tão, obviamente, perfeita, que retirou cada um dos seus atributos e foi personificando divindades, já que ela era tão evoluída, que para se expressar nas criações, ela personificou essas divindades para que estas, em nome dela, a deidade, pudessem se expressar e se deixar perceber pelos outros níveis que seriam criados para existir. Segundo o livro de Urântia, existem 7 tipos de processos ou de segmentos ou de funções de divindades que seriam representações desta deidade. Em outras palavras, a deidade resolveu se personificar em 7 divindades principais. Uma destas, a primeira, é tão evoluída que funciona de uma forma que nem vale a pena a gente aqui falar. O livro de Urântia explica. A segunda, idem. A terceira é que seria aquele ser que nós aqui da Terra chamamos de o Pai Amantíssimo, o incognoscível, o que está acima de todos os deuses, superdeuses, Jesus, Javé, Sai Baba, é aquele Pai, o incognoscível, o Deus. O quarto ser criado, ele foi criado e a partir dele ele começou a criar outros. Estes daqui começaram a criar ou dar sustentabilidade universal a tudo que estava sendo criado. Então, segundo a ótica oriental, na hora em que você faz yoga profunda, que um tal eu superior aparece lá no mais íntimo de você, é a essência de uma dessas entidades. E continua o livro de Urântia mostrando que cada uma dessas 7 divindades, 5 delas terminaram também personificando de si mesmas outras divindades menores, para que estas pudessem atuar
Jesus seria uma dessas 5 entidades aqui?